Olá, é um prazer participar desse congresso e gostaríamos de agradecer essa oportunidade para que nós possamos apresentar nossos estudos e propostas sobre as estradas-parques. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que esse nosso trabalho sobre estradas-parques surgiu como uma decorrência natural dos nossos estudos sobre bacias hidrográficas. Estudos que nos levaram a percorrer diferentes caminhos no Brasil e no exterior, observando-os e entendendo como interagem com a sociedade, o meio ambiente e a economia. O nosso objetivo é aumentar o engajamento da população na preservação ambiental e de seus belos caminhos cênicos, históricos e culturais, que se abrigam no grande guarda-chuva que denominamos chamar de Estradas-Parque. Nessa apresentação, vamos seguir um fluxo que se inicia com a revisão da origem e do significado da palavra Parkway, estrada-parque em português. Vamos mostrar o conceito para essas estradas, que foi apresentado em artigo publicado no Brazilian Journal of Development. Vai ser apresentada a proposta do artigo atual para classificar e identificar caminhos como estradas-parques. Vai se falar do caso de estudo e desenvolvimentos futuros. Mas qual a origem das estradas-parques? Diversos pesquisadores consideram que a primeira Parkway foi construída no Brooklyn, Nova York, entre 1870 e 1874, segundo o projeto desenvolvido por Olmsted e Vaux. É importante observar que o termo Parkway foi cunhado por esses designers para identificar uma estrada construída para o lazer e a contemplação. Assim, fiel à proposição inicial, quando nós pensarmos numa estrada-parque, nós estaremos pensando nos atrativos de lazer e contemplação que esta estrada pode proporcionar. Depois da construção da primeira Parkway, estradas e caminhos com esse conceito se espalharam pelo mundo, em especial nos Estados Unidos. Essas estradas cumprem hoje um importante papel social, turístico e de desenvolvimento sustentável, que é apoiado por programas governamentais, sites independentes e do envolvimento da sociedade na preservação de suas paisagens e tradições. Um bom exemplo desse papel é o site interativo das America's Byways que nós apresentamos aqui. Para consolidar os estudos, foram percorridas algumas das America's Byway, bem como algumas estradas na Europa. Complementou-se as observações de campo com uma revisão bibliográfica que foi enriquecida pela experiência dos autores na elaboração de projetos, construção e fiscalização de estradas, permitindo assim se caminhar na proposição de alguns conceitos. No artigo publicado, após analisadas questões históricas, culturais e até a etimologia das palavras, conceituou-se uma estrada-parque. Assim, entendeu-se por estrada-parque qualquer caminho a nível municipal, estadual ou federal que é de particular interesse da sociedade, por ser representativo de uma importância cênica, turística, ambiental, recreativa, cultural, natural, histórica ou arqueológica da região. Definido o conceito de estrada-parque, é possível propor um quadro conceitual que ajuda a compreender suas interações. Assim, uma estrada-parque vai interagir num determinado espaço geográfico ou região com as tradições, crenças e culturas locais, tornando possível a elaboração de planos de gestão integrada desse caminho. Poderá, então, atuar como catalisadora do desenvolvimento sustentável através do turismo, da maior conscientização dos stakeholders e da preservação cultural e ambiental. Contudo, se já conceituamos uma estrada-parque e entendemos suas potencialidades e interações, já percebemos também o quanto estas dependem da paisagem ou cenário e de sua possível avaliação. Dessa forma, precisamos entender o que é uma paisagem, e uma boa definição é apresentada pelo Serviço Florestal Americano, que diz: podemos entender que uma paisagem ou cenário é um conjunto de características físicas, biológicas ou culturais
que dão identidade a um lugar. A percepção dos stakeholders da paisagem vai permitir que se faça um inventário de pontos positivos e negativos, permitindo identificar objetivos de mitigação ou restauração, buscando assim o desenvolvimento sustentável. Entende-se, contudo, que antes de se pensar em gerenciar uma paisagem e identificar aspectos positivos e negativos, é necessário pensar em organizar um cadastro geral para essas estradas, visando a facilitar o reconhecimento pelos stakeholders dos principais atores públicos. Os critérios que orientaram a classificação proposta podem ser observados com a leitura do trabalho. O passo seguinte foi estabelecer um procedimento que permitisse aferir se um caminho qualquer poderia ter suficientes atributos para se transformar numa estrada-parque. Para isso, observou-se a experiência do estado de Nova York na identificação de suas estradas cênicas. Foi observado que seria possível adaptar o formulário americano para o caso brasileiro, agregando vantagens como o uso de um formulário já testado e de fácil compreensão pelos stakeholders. Assim, foi elaborado o formulário para avaliação de estrada-parques que é apresentado. Esse formulário precisava ser testado. Escolheu-se, como estudo de caso, os caminhos que ligam as comunidades do Frades e do Sana no município de Macaé. Esta escolha foi baseada nos laços familiares com a região, trabalhos de pesquisas desenvolvidos na bacia hidrográfica e experiências profissionais, o que garantiria um bom conhecimento da região, da sua história e possibilidades de interação com a comunidade local. Os caminhos percorridos permitiram observar uma paisagem preponderantemente rural, de beleza cênica marcante, na qual se destaca a Pedra do Frade. Ao longo dos mesmos, surgem ou se destacam boas oportunidades turísticas e de lazer, como, por exemplo, os inúmeros pontos para banhos de rio. São estradas vicinais, não pavimentadas, de difícil uso em épocas de chuvas fortes, usualmente usadas para condução de gado, o que reforça o seu caráter rural. Nesses caminhos, testou-se o formulário, adotando-se como referência, após alguns testes, trechos de 200 metros como os mais adequados para o desenvolvimento dos trabalhos. No formulário, foram anotados os pontos positivos e negativos pré-elencados, visando a uma padronização, que foram devidamente acompanhados de fotografias, georreferenciamento e observações. Isso permitiu uma coleta de informações suficientes para o preparo de um relatório da atividade desenvolvida, observando-se a importância deste relatório apontar as oportunidades e desafios do trecho analisado. Feito esse primeiro ensaio da metodologia, com número reduzido de pessoas, pretende-se agora avançar no desenvolvimento dos trabalhos. Está sendo preparada uma apresentação para os stakeholders locais, visando ao desenvolvimento de oficinas comunitárias, que permitirão observar os caminhos no contexto de uma estrada-parque. O desenvolvimento das oficinas permitirá criar o DNA proposto no trabalho e a elaboração de um plano integrado de gestão da estrada-parque. Podemos concluir que as possibilidades para o desenvolvimento sustentável da região através da implantação de estrada-parques são inúmeras, seja explorando a beleza cênica da região para passeio nos caminhos, seja preservando e incentivando o uso dos rios ou explorando a realidade rural e o desenvolvimento de produtos, ou ainda incentivando atividades esportivas como cavalgadas, trilhas, raftings e escaladas. A metodologia proposta pode ser aplicada em outras regiões e adaptada às diferentes realidades. No entanto, é vital para que o projeto seja eficiente e se mantenha por um longo prazo, atendendo às questões de preservação ambiental, bem como o desenvolvimento social e econômico, que a participação da sociedade se faça presente desde o início da discussão do projeto,
promovendo o nivelamento das discussões nas oficinas e fomentando a participação dos stakeholders da forma mais igualitária possível. Muito obrigado e estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.